nos acompanha, muito obrigado. E olha, preste atenção que vai ser um papo bem interessante, como muitos outros. Gilson, obrigado por nos receber, tudo bem? Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui no Pode Zé. Pode Zé, aqui pode, né? Aqui pode, né? Pode falar o que quiser. Isso é muito bem, parabéns, Zé, pelo teu empreendimento aí, vai ser muito legal para a comunicação do Cascavel. E a gente está visitando os empresários, conversando com representantes dos mais diversos setores, para falar sobre vários assuntos, né? Mas algo bem interessante, para que a pessoa que está nos seguindo, aliás, você pode, inscreva-se no canal, deixe lá o seu comentário, like, enfim, interaja com a gente, é bem importante. Você trabalha no setor automotivo, fale um pouquinho sobre essa sua carreira empresarial. Zé, eu comecei no setor automotivo em 1994, quando saí do quartel, saí do Exército. Fui trabalhar na concessionária Chevrolet, lá em Goiuerê, da onde que era a minha origem. E daí, de lá para cá, não sai mais. E daí, a minha ascensão no setor automotivo foi no Grupo Jabur, em 97, quando eu fui contratado para fazer uma região, inclusive a região que eu trabalhava, mexer com pneu. E depois fui promovido para gerenciar uma loja deles em São Paulo, e depois vim transferido para Cascavel. E daqui em 2000 vim para cá, nunca mais saí. E daí em 2009 fui convidado para gerenciar uma loja daqui, que é essa que nós estamos instalados, do grupo ATDL lá de Maringá. E em 2017 eles quiseram parar com o setor, né, setor de automotivo, dessa parte de pneus e suspensão e tudo mais, e eu fiz uma proposta e acabei comprando a loja. Então em 2017 foi transformado em Gava Pneus. Então meu filho já trabalhava comigo desde os 14 anos, meu filho mais velho, o Alisson, e daí o Vinícius veio trabalhar com nós também, e daí a gente toca o nosso negócio em família, né? Tem minha mulher que é minha sócia, ela não trabalha na empresa, mas dá todo o suporte para nós em casa. Sempre uma mãe maravilhosa, é uma esposa muito dedicada também. E a gente com essa vontade de crescer e buscar, saímos do CLT e fomos para pessoa jurídica, né? Sempre na veia esse... Sempre. Sangue empreendedor? Sempre. Na verdade, assim, eu sempre tive na veia a parte comercial, sabe? Eu não me sentia muito empreendedor, assim, sabe? Eu cuidei da empresa, das pessoas que eu passei, das empresas que eu passei, muito como se fosse minha. Mas eu queria ser um bom profissional. Tanto que depois de casado, já quando eu vim para Cascavel, depois de um tempo, meus filhos já estavam por aí, crianças ainda, eu fui fazer minha faculdade, fiz a pós-graduação, inclusive lá na Univel, onde você trabalhava lá, né, na rádio. É uma boa faculdade. Uma boa faculdade. Tem se destacado no interior do Brasil. Inclusive o prefeito estudou comigo lá uns meses. Ah, é? O Renato na época. Silva. Até ele nunca esquece disso. Então sempre quando a gente se encontra, o Renato, Gilson, nós estudamos junto e tal. E ele começou a estudar lá naquela época do curso de 2 anos, né? Que daí era muitos gerentes, muito pessoal de banco estudando e se formando e tal, né? Por uma questão até de mercado. Eu fiz minha pós-graduação em gestão comercial mas só que a gente tem, assim, por mais que eu sempre quis ser um bom gerente, um bom profissional na área e tal, falta para você autonomia, né? Que você trabalhando para outras pessoas, você sempre precisa de um aval para fazer certas coisas que você tem na ideia. E às vezes você é barrado, às vezes a tua ideia não bate com a do patrão, né? E daí de 8 anos para cá, então a gente foi implementando aquilo que a gente tinha na nossa cabeça, né? Às vezes uma ideia que a gente acha que é mirabolante cai no gosto dos nossos clientes, né? E a gente sempre faz pensando neles, né? Eu acho que esse sentimento porque o dinheiro, Roberto, ele é importante, o faturamento ele é importante, tudo é importante, porque ele faz parte do negócio, da razão de existir, né, do negócio. Mas a realização de você ver às vezes os clientes, os funcionários, o pessoal que trabalha contigo satisfeito também é muito, muito compensador, sabe? E hoje você tem quantos funcionários? A gente, ao todo, fora o pessoal de casa, nós temos mais 9 funcionários. E aí, levando-se em conta as famílias, são muitas pessoas que acabam sendo sustentadas pelo negócio. Hoje negócio. É uma responsabilidade. Meus filhos, eu sempre, assim, claro,
pai é pai, sempre vai ser pai, né? Mas dentro do nosso negócio, sempre eu quis valorizar meus filhos como uma pessoa de fora, né? Sempre teve salário, sempre teve registro, sempre teve certinho, para que eles também conseguissem tocar a vida deles. Então hoje eles são independentes, né? E então são 12 famílias aí sobrevivendo do nosso negócio. E quais são os serviços que você oferece aqui? A gente, além do pneu, que antes era só uma marca, que era a marca Bridgestone, hoje é marca multimarca, a gente trabalha com parte de auto center, mecânica geral também. Até motor nós estamos fazendo. É que a gente viu na necessidade, foi uma das coisas que eu tinha vontade de implementar e não era aprovado quando era funcionário. E depois, quando na minha empresa, eu incluí isso daí, a gente ia aumentar o nosso leque de serviço. Porque hoje as pessoas têm pouco tempo, né? Então as pessoas querem resolver o problema de uma vez só. Às vezes, em casos pontuais, tipo ar-condicionado, um acessório, um negócio, o cliente está fazendo um serviço aqui, mas eu tenho parceiros que faz para a gente. Então, assim, o cliente deixa o carro com a gente tenta resolver tudo que precisa. Hoje terceiriza bastante coisa, né? Muitas empresas. A gente não terceiriza bastante, mas alguns pontos a gente terceiriza. No caso específico aqui, são alguns pontos. Alguns pontos a gente terceiriza. Muita coisa é feita. Porque daí não vale a pena, a gente acaba não tendo espaço para implementar um serviço dentro. Daí a gente começa, são serviços esporádicos e pontuais, a gente acaba terceirizando, né? Mas resolvendo o problema do cliente com custo baixo, igual como se fosse o nosso. A gente está visitando as empresas, conversando com empresários, com políticos, com pessoas, abordando os principais temas, os diferentes temas. E aqui a gente foi atraído também, Gilson, pelo atendimento, pelas informações. Você tem um atendimento diferenciado. O atendimento é muito importante. Você tem um espaço, uma área VIP. Como que funciona? Tem muita gente de fora, de outras cidades que vem para cá? Nós enxergamos nisso daí também uma forma de você dar um conforto para o cliente enquanto espera. Porque o setor automotivo, ele é um setor um pouco demorado, né? Nada é rapidinho, né? Por exemplo, uma troca de pneu, balanceamento, alinhamento, que é o mais básico, é 1h30, né? Então, nós vendo essa necessidade dos clientes ficarem no ponto, aguardando o serviço sair, nós criamos uma sala bem aconchegante, oferecemos para ele uma máquina de café com cappuccino, com chá, com café, tem uma máquina de refrigerante, tem petisquinhos, tem uma poltrona individual, tem internet, tem ar-condicionado, tem TV a cabo. Então a gente preparou um ambiente assim para que ele fique lá 2, 3, 4, 5, 6 horas, quando acontece, clientes que vêm de fora, trabalhando, fazendo suas coisas, ou até mesmo só ali descansando um pouco e tranquilo. Então a gente viu esse diferencial aí de uma forma de oferecer para os nossos clientes. Isso daí, coisas que a gente não vê muito no nosso segmento, né? É um custo a mais, mas é necessário essa preocupação com o cliente. Com certeza. Com certeza. Você vai atrair clientes também. O cliente tem que fazer parte. Bem atendido, ele volta. Tem que fazer parte do negócio. Tem que fazer parte do negócio. Essa preocupação, banheiro limpinho, aquela preocupação é um ambiente compartilhado, tem mulher, tem homem. Então, inclusive no começo, nós tínhamos colocado um sofá de canto, assim, um sofá muito bonito, aconchegante também, mas é uma coisa que me incomodava, Alberto. Assim, tem um cliente homem sentado aqui e outro sentado aqui. Às vezes tinha uma cliente mulher chegada, tinha que sentar no meio. A mulher sente um pouco, né? Às vezes. Daí aquilo ali foi me incomodando, até que um dia eu vi no vizinho meu aqui, que é de imóveis, falei, cara, me vende umas poltronas aí e tal, ver um negócio bacana para nós. Separadas. Peguei 7 poltronas separadinhas ali, que era o espaço que cabia. Então hoje cada um tem sua poltrona, tem uma mesinha de trabalho com notebook. Então a gente está sempre oferecendo para os nossos clientes, tanto que a nossa avaliação espontânea no Google, por exemplo, nós estamos com mais de 500 avaliações, tudo 5 estrelas. Olha só que bacana. Tudo 5 estrelas. Então a gente fica muito satisfeito em saber que aquilo que nós tivemos como ideia de oferecer foi aprovado por eles, sabe? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o setor no mercado e essas alterações que a gente vem acompanhando no Brasil, né? Até que ponto tem impactado o setor automotivo, mas ainda sobre essa forma de atender as pessoas e o que a gente pôde verificar, por exemplo, ao adentrar aqui a empresa, eu percebi que o piso é diferente, me parece que ele é emborrachado e a gente vê muita limpeza. No passado, quando se falava numa atividade dessa,
a gente observava que havia muita graxa, muita Já coisa para havia lá e tal. Hoje você um vê ambiente escuro, né? os trabalhadores, né, uniformizados, ali com equipamentos que dão condição para que eles tenham um trabalho diferenciado, e o próprio ambiente, né, Sim. exige um atendimento, uma preocupação maior para manter em Maior, ordem, né? para manter em ordem. É uma Porque- cobrança diária. Né? É uma E cobrança é e um feita uma ensinamento limpeza também constante, constante. porque se mexe com graxa, com uma... É. Sempre. Produtos. Hoje existe menos envolvimento assim com muita graxa. Os produtos mudaram também, né? Mudaram, a própria peça mudou, o próprio carro mudou, mas no geral mexe ainda. Uhum. Mexe e tudo gera sujeira, né? E aí você fez algo diferente. Sim. Não é todo mundo que está fazendo isso Não. ainda. Esse piso foi um piso que eu descobri através da internet com uma empresa lá do Rio Grande do Sul. E daí nós compramos uma parte para testar, ver se a durabilidade e a resistência dele era boa. E de fato era. Foi aprovado e a gente acabou colocando na loja toda. Hoje já tem uma empresa, se eu não me engano, em Santa Teresa, que produz o mesmo piso, aqui em Santa Teresa. Então, assim, a gente tentou, a parte de iluminação também, nós gastamos muito na iluminação, porque além de facilitar para os nossos funcionários fazer um bom trabalho, deixa também um ambiente mais aconchegante, né? E a gente também tem muita preocupação, Roberto, com o cliente interno, sabe? O nosso prestador de serviço, que é o nosso funcionário. Então a Gava hoje, além de oferecer para o funcionário totalmente todos os uniformes e os EPIs, a gente diariamente, café da manhã e o almoço é por conta da empresa, para que todos tenham um padrão. Nada descontado no salário, Interessante. nada. Isso era uma coisa também que me incomodava, porque como a gente tem um ambiente que nós criamos ali em cima de descanso no horário de almoço, então tem ar-condicionado, tem beliches que nós mandamos fazer, tem televisão, tem internet para eles também. Então, assim, a gente entende que se o nosso funcionário estiver satisfeito, ele vai também entrar dentro de uma linha de bom atendimento igual a gente pretende, sabe? E falando em colaboradores, eu já ouvi vários empresários dizerem o seguinte: está faltando mão de obra qualificada, isso em vários setores, pessoas que estejam realmente engajadas ou que podem entregar aquilo que é necessário. E alguns até dizem o seguinte, vou avançar um pouquinho mais aqui na observação, e às vezes a gente prepara e quando ele fica bom ele vai embora. Como administrar isso? A gente tem todas essas dificuldades também, como todos os outros setores estão tendo. Nós estamos investindo em aprendizado. Então a gente anuncia sempre auxiliar de mecânica, nós temos nossos mecânicos preparados, já profissionais, e a gente anuncia e inclui eles junto e faz um cronograma de aprendizagem. Então nós estamos vendo nisso uma forma de a gente ter uma equipe de acordo com o que a gente pretende prestar de serviço. E essa outra questão, cara, é monitoramento, é feedback, a gente ficar bem atento o que o funcionário tem como plano também, né? Né? A nossa conversa aqui é um papo aberto, um papo franco, falamos sobre os mais diversos assuntos. Eu gostaria de falar um pouquinho de economia, falar sobre o Brasil. Eu sei que você é uma pessoa antenada, tem acompanhado os fatos através da televisão, da própria internet, hoje está disponível para todo mundo, né? Como que você vê hoje a economia brasileira, o governo Lula, esses últimos acontecimentos, as sanções que vêm de fora dos Estados Unidos, contra, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, esse tarifaço do Trump, que atinge aí vários setores, não é? Como que você está vendo tudo isso? Te preocupa na sua atividade? Você imagina que isso pode impactar daqui a alguns meses? Ou não está te preocupando assim grandemente? A gente se preocupa sem deixar de ter o foco de buscar o que a gente pretende como empresa, né? Mas eu vejo com muita tristeza isso daí, viu, Roberto? Muita tristeza. A gente sabe que esse tarifaço do Trump, ele tem seus motivos lá, ele também está lá para defender o país dele, enfim, para nós nunca é bom isso daí. Mas também nós temos um governo que não se ajuda, né? Nós temos um governo que, desde quando entrou hostilizando os Estados Unidos, né, tinha lá alguém ideologicamente com o mesmo pensamento, depois o Trump entrou de novo com outra ideologia, e mesmo assim a parte diplomática do governo e a própria diplomacia não se ajudou, né?
Agora é hora de pagar o preço, entendeu? Muitos falam, principalmente da parte da esquerda, que isso daí foi a família Bolsonaro que foi lá. Cara, eu acredito que o tarifaço não tem nada a ver. As sanções contra o Supremo Tribunal Federal, especificamente alguns juízes, né, são a última instância que deu para... Porque não tinha mais o que fazer, né? Então não tinha mais onde recorrer, né? A gente percebeu nas eleições de 2022 a extrema interferência, né? Então eu vejo assim, que isso é triste porque a democracia, a gente sabe que a política é um jogo duro, mas a democracia tinha que ser no voto de fato, no jogo mais limpo um pouco, né? Não precisa ser um jogo sujo, né? Você vê, 19 ministérios a mais, né? Isso, gastos exorbitantes, pagamento de shows com dinheiro do Correios e o Correios não pagando nem direito o funcionarismo. Então, assim, é muita discrepância, né? É preciso ter mais responsabilidade. O Brasil é um país muito grande, é um país muito lindo, extremamente produtivo, mas nós precisamos ter seriedade e parar um pouquinho com essas ideologias, né? E olhar o país como país. Porque você vê, tudo que o anterior fez, não presta, vamos desfazer tudo e refazer, né? Cara, qual país que aguenta isso? Entendeu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre economia e o Brasil, e Sim. até o impacto aqui no seu setor, mas voltando a falar do judiciário, a politização do judiciário, o Moraes de fato tem esticado muito a corda, na sua opinião? Tem ido muito longe? Tem ido muito longe. Desde quando entrou até depois um pouquinho, nas eleições de 2022, já esticou demais, né? O país está dividido, né? O país está dividido e isso é péssimo. É péssimo porque as coisas não andam, né? E daí igual eu estava dizendo, daí aquele governo atual, ele se sente mais à vontade de fazer aquilo que ele sempre teve vontade de fazer. Então, juízes da Suprema Corte viajando junto com pessoas que estão com processos no Supremo, jantares com pessoas. Então, acho que tudo isso tira muito a confiança do sistema judiciário nosso, que é o mais caro do mundo, né? Inclusive, eu vi recentemente, agora no jogo Palmeiras e Corinthians, pela Copa do Brasil, foi pela Copa do Brasil, lá estava, já depois das sanções dos Estados Unidos, lá estava o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, fez um gesto obsceno, né? Aquilo repercutiu muito. A gente pôde observar várias manifestações na imprensa. Isso mostra também uma situação que é bastante desfavorável. Uma pessoa daquele tamanho, ou seja, ocupando o Supremo, não pode entrar daquele nível, né? Baixou o nível demais, né? Baixou muito, né? Mas eu acredito que não ter quem puna acima faz com que cada ministro revele o que tem de pior de si, né? Entendeu? É a mesma coisa. Quando você fala assim, uma pessoa ela ganhou dinheiro e mudou. Não, ela só ganhou dinheiro, ela já era daquele jeito. Só se manifestou. Só se manifestou porque ela ganhou muito dinheiro. Então, e o ministro do Supremo é a mesma coisa. Ali já é intrínseco neles a maldade no que é mal e na bondade no que é bom, né? E a justiça no que é justo. Mas o que tem a maldade, essa falta de ter alguém acima para dar um freio, faz com que ele coloque para fora o que tem de pior de si, né? E a população enxerga isso para mudar, para buscar mudar? Quando a gente fala sobre o governo, eu vi que você fez duras críticas aí ao governo Lula. Gasta-se muito, nós temos a dívida pública, o descontrole, né? Quando a gente fala sobre a questão fiscal, e isso vai trazendo insegurança, os investidores, né? O próprio empresário, às vezes, ou a população em geral gasta menos, ou segura, não gasta, taxa de juros altas para você pegar financiamento, compromete, né? Você fica ali inerte, isso não movimenta a economia. As eleições estão chegando, 2026 tá aí. Você acha que pode mudar e precisa mudar de fato? E qual que é o impacto hoje para os empresários, essa economia, essas ações que estão sendo desenvolvidas? O tarifaço, por exemplo, no teu setor,
no momento não impacta. Eu não peguei a lista dos produtos que estão inclusos, sabe? Eu sei que tem 700 produtos, 700 e poucos produtos aí que foram excluídos dessa lista. Eu não me inteirei ainda de como está o nosso segmento. Mas tudo impacta, né, Roberto? Porque às vezes não impacta diretamente no meu, mas impacta no mercado, no supermercado. É uma cadeia. É uma cadeia. E outra, ao longo do tempo as pessoas vão recuando, porque existe uma instabilidade. E essa instabilidade ela faz com que quem tem dinheiro não gasta e quem não tem já não tem mesmo, né? Já não gasta. E para o grande empresário também, as empresas que querem investir mais, que querem abrir mais negócios, essa incerteza jurídica, instabilidade jurídica, isso daí mexe muito. Porque para quem vai fazer um grande investimento aí, se você não tiver, hoje está de um jeito, amanhã está de outro, porque eu não sou formado em Direito e nem tem especialidade, mas a gente tenta assistir os dois lados, digamos assim, tenta sempre me inteirar do que é certo. A gente vê que o ministro Alexandre de Moraes, ele criou muitas regras ali que não existem. E daí essa falta de ter alguém acima para dar o freio faz com que o negócio vai passando, né? Eu, particularmente, cara, eu acho que 8 do 1 é a pior farsa que o Brasil já viveu em todos os tempos. Não houve tentativa de golpe. Não houve sequer tentativa. Nada. Talvez todo mundo, vamos ter interferência, foram lá, ficaram lá na frente, em vários quartéis ali, pedindo uma coisa que o povo tinha esperança, né? E todo mundo viu a maneira que foi conduzida as eleições, não concordou, isso é liberdade de expressão, ninguém que estava lá tinha poder para fazer qualquer mudança no país, a não ser chorar e espernear, né? E então... Você é a favor da anistia? Eu sou Esses totalmente punidos, totalmente a favor. Injustiça. Totalmente a favor da anistia. São pessoas, pai de famílias ali, sendo bode expiatório de uma situação que o sistema criou. Entendeu? Você acha que isso muda a partir de 2027, por exemplo? Ou você tem alguma incerteza? A gente tem acompanhado as pesquisas, a direita até retomou o controle. Agora, depois de tudo isso que aconteceu contra o Moraes, né, contra o Supremo, né, mais alguns outros ministros, o próprio tarifaço, quer dizer, aí a narrativa toma conta do poder hoje, dos dois lados, mas hoje quem está no poder me parece que está levando uma certa vantagem. O Lula tem crescido nas pesquisas, ou você não acredita nessas consultas também? Eu tenho... Hoje, na verdade, é difícil você acreditar tanto nas consultas, da maneira que você viu as eleições passadas, como foi, institutos aí errando 10, 15 pontos, né? Tranquilo, então e não acaba dá... influenciando depois do voto? Acaba influenciando porque pessoas não querem perder seu voto, essa política ainda que as pessoas não querem perder, principalmente os mais simples, menos informados, né? Às vezes não se informam ao tanto de saber que dali não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E falar bem a verdade para você, Roberto, a esperança que nós temos, eu acho que essas sanções, vamos tirar as sanções da parte econômica, eu acho que isso tem a ver com a outra coisa, tem a ver com a hostilidade na qual o Lula tratou o governo Trump antes do começo, então isso é uma outra coisa. As sanções contra o Moraes é uma coisa que tem influência da direita, no geral, não foi só o Eduardo Bolsonaro que causou isso, claro, ele tem grande mérito nisso, porque ele trocou a vida dele aqui, abriu mão de um cargo parlamentar, se afastou da família para ir morar nos Estados Unidos. E de lá ele está tentando lutar como qualquer um faria. Ele não está jogando contra o Brasil, como alguns dizem? Eu acredito que nunca, jamais. Pelo contrário, ele está jogando extremamente a favor. Ele é do time da grande parte dos brasileiros, né? Que vê nas ações do Supremo Tribunal Federal, principalmente nas ações do Alexandre de Moraes, uma hostilidade fora do comum. Você acha que no próximo pleito pode haver alguma manobra, alguma estratégia para a esquerda se manter no poder? Olha, o jogo, igual eu falei para você, o jogo político é duro, né? Entendeu? O jogo político é duro. Eles vão usar de todas as narrativas. O próprio Lula já disse que
se manter no poder de acordo com a narrativa que você cria e você faz o pessoal acreditar. E para quem não conhece, a narrativa chama tipo mentira, sabe? Eu vou contar uma mentira e vou continuar contando ela até as pessoas acreditarem. Daí colocam nomes bonitos, né? Nomes factuais, narrativas, pelo o Estado de Direito, pela soberania, por isso, por aquilo. Mas para um cara ir lá no país do outro e pegar um cartaz da ex-presidente que está presa por corrupção, isso não é uma interferência. Né? Pegar o avião daqui e ir buscar uma primeira-dama em outro país não é interferência. Então, interferência só é quando alguém quer tentar interferir no seu país para que alguma coisa errada seja ajustada. Quer dizer, essas narrativas, como eles dizem, não rolam para todo mundo. Até porque depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos para cá, que a internet tomou conta, fica difícil para alguns jornais entregar a notícia real, né? Porque às vezes eles entregam a notícia lá, mas a internet come solta, né? Você vê o caso do Nicolas Ferreira, uma publicação dele dá 60 milhões de visualização, 600 milhões deu uma que deu. Então, assim, é muito factível que hoje a comunicação, ela meio que se distribuiu, né? Para a gente fechar, Gilson, estamos conversando com o empresário cascaverense Gilson Floriano, ele que é da Gava Pneus, setor automotivo, trabalha com reparos, manutenção, mecânica em geral também. Depois eu vou pedir para você deixar aí o seu contato também, falar um pouquinho da localização da empresa. Em linhas gerais, olhando para 5, 10, 20, 30 anos, quem sabe, como que você vê o Brasil? Porque o Brasil é uma potência, mas está aí perdendo tempo há muito tempo, né, de mostrar sua força. Você vê uma perspectiva positiva para o Brasil ou você acha que a gente vai continuar com esses ciclos, vai e vem, e a coisa não flui como deveria? O nosso Brasil é dia a dia, né? A gente não consegue fazer muitos planos a longo prazo, né? Tem eleições ano que vem. Eu acredito que principalmente no Senado e no Congresso tem que haver uma mudança muito brusca, né? Nós vimos aí a inércia dos dois lados, tanto da Assembleia quanto do Senado. Eu acredito que a população precisa ter mais clareza do que o deputado ou o senador, de fato, ele acredita e luta por aquilo dali. A Câmara e o Senado, o Congresso tem sido omisso mesmo? Muito omisso. É porque eles devem no cartório? É porque, na verdade, é exatamente isso, Roberto. Normalmente quem assume essas posições ali são pessoas que são desconhecidas da nossa região para cá, mas são pessoas de extremo envolvimento da política das suas regiões. Principalmente Norte e Nordeste, que é os últimos presidentes que surgiram ali, né? Fora de Minas, que é o Pacheco, mas está ali numa região muito próxima, entendeu? Então, é família envolvida na política desde sempre. Então, quer dizer, o rabo preso não faz com que o cara faça a coisa correta, por mais que até ele tenha vontade de fazer, mas o instinto de proteção, tanto dele quanto familiar, a herança, o histórico isso acaba atrapalhando. Não ajuda, né? Por isso que era importante colocar alguém ali, de fato, que esteja independente, porque quem luta contra o sistema, 90% tem uma vida muito limpa, porque eles procuram e fuçam aonde que for necessário, né? Para derrubar aquela pessoa que está ali lutando contra o sistema. A população não sabe votar? Ou quem se apresenta não tem qualidade e manipula e a população não tem culpa? Eu vejo que o país nosso é muito, muito grande, né? Muito extenso. Nós estamos numa região privilegiada, com muito emprego. Graças a Deus nós temos alguns problemas de saneamento, mas graças a Deus com água potável, tudo isso. E existem regiões que isso é luxo, né, cara? Então são pessoas extremamente vulneráveis e fácil de manipulação, né? Então, infelizmente, a dor das pessoas serve como amparo de voto, né?
O estômago acaba com a liberdade. Não, isso acaba com a liberdade, e tem mais um. E o voto tem um valor só, né? O voto de uma pessoa que está em situação de rua, um mendigo ali, e de um mega empresário, ele tem o mesmo valor. Entendeu? Porque é a quantidade de voto que conta. Então, infelizmente, tem pessoas que, como se diz, dependem daquela ajuda e são praticamente forçadas a votar numa pessoa que ela vai estar sempre dizendo para ela que vai ser solução e ela sempre vai ficar ali, né? Isso conta solução. Na hora decisiva. Um filme bacana, Roberto, até vou indicar aqui, que fala um pouco disso também, que no pedaço do filme tem partes que a pessoa não quer, uma pessoa específica do filme não deixa o outro ser libertado porque depende dela. Um Sonho de Liberdade. É um filme meio antigo. E a recomendação? É Um Sonho de Liberdade. Cara, é um filme bem extenso, não é série, é um filme, mas é uma lição, assim, muito grande nessa questão de manipulação, de poder, sabe? Se quem quiser, assista lá, que é legal, vai valer a pena. Gilson, bacana o nosso papo, e aqui sempre de forma aberta, de forma franca. A sua empresa fica localizada onde e como que as pessoas fazem para obter mais informações? A gente está aqui na Avenida Brasil, 4657, em frente à Caixa Econômica Verdes Campos. Para quem vem do centro, 50 metros do Burger King. Estamos aqui já há algum tempo, já 15 anos já, né? A nossa empresa, como Gava, está há 8. E o nosso telefone é 45 99920 3700. Venha conhecer a nossa empresa aí, pessoal. E uma coisa eu digo para encerrar o nosso assunto, Roberto, nunca vamos perder a esperança, nunca vamos deixar de levantar de manhã cedo com o peito aberto e dizer que o povo brasileiro é um povo lutador, é um povo, indiferente de ideologia política, às vezes somos manipulados por uma situação, daqui a pouco se decepcionamos, mas o nosso negócio, a nossa família, ter fé em Deus, buscar sempre... nós vivemos hoje numa correria muito grande, para lá e para cá, atrás de faturamento, atrás disso, atrás daquilo, atrás de organizar. Nunca esquecer que, acima de tudo, tem um Deus. Né? Um Deus que nos ajuda, que nos ampara, que nos dá discernimento. Até na hora do voto, é importante você pedir uma ajuda para Deus para que você consiga ter o discernimento certo para aquilo que vai ser bom para as pessoas. Porque é o seguinte, Roberto, em todas as ações, vamos dizer nesse tarifaço que vai ter aí, todos sofrem, mas a pessoa mais simples, mais humilde, mais pobre sofre mais, né? Porque a renda dele é extremamente limitada, o mercado aumenta, os valores aumentam. O rico, ou a pessoa que está melhor de vida, ele vai sofrer, mas a vida dele do dia a dia ele vai conseguir tocar normalmente. Tem uma gordura para queimar. É uma gordurinha para queimar. Agora os mais simples sempre sofrem, né? É importante ter esse sentimento. E que os nossos políticos aí, o pessoal, vamos criar um pouquinho de vergonha na cara, vamos olhar para o nosso país como um país grande, que nós merecemos viver uma vida digna e tranquila para todos, né? Parar com roubalheira, corrupção, isso daí vai te trazer uma benéfica momentânea, mas você vai estar buscando que o retorno vai vir caro para você, ou agora ou depois, sabe? Maravilha. Gilson, beleza? Muito obrigado. Sucesso aí sempre. Show. E obrigado por abrir as portas para que a gente pudesse contar um pouco também da sua experiência. É isso aí. Trabalhar, força, luta, fé e foco. Isso que é o que o nosso povo brasileiro precisa. Conversamos com o empresário cascavelense Gilson Floriano, falando um pouquinho da sua empresa, mas naturalmente assuntos diversos aqui de uma forma bem aberta, bem franca no nosso espaço, no nosso podcast. Inscreva-se no nosso espaço aí, no nosso canal e venha conosco também somar, não é? Deixe a sua mensagem. São assuntos diversos, opiniões, todas elas são aceitas, né? Respeitamos todas as opiniões, as diferentes linhas de pensamento, para que você aí do outro lado possa tirar as suas conclusões. Até o nosso próximo episódio. E não esquecer que a liberdade é o nosso principal bem. Hoje estamos aqui falando porque temos liberdade. Liberdade, ela é fundamental. Fundamental. Até a próxima.